Olá, bem-vindo à Vida com Planejamento. Eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os meus ensinamentos, tudo aqui que eu aprendi, o meu resumo do livro A Psicologia Financeira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo. Eu contei aqui uns meses atrás que eu comprei esse caderno, é um caderno universitário de uma matéria, que aqui eu vou escrever os resumos de todos os livros que eu ler, né, nos próximos anos, nos próximos meses. Então, eu vou escrevendo aqui e aí eu faço um vídeo sempre que eu terminar um novo livro pra vocês, tá? Aqui ficou a Psicologia Financeira, eu tentei fazer uma capa bonitinha, né, com as cores aqui do livro. Não ficou assim, né, aquela coisa, mas eu acho que eu gostei aqui por ser a primeira, né, nos próximos eu quero que fique mais bonitinho. E agora eu vou começar aqui lendo pra vocês, tá? É separado por capítulo, e cada capítulo tem aqui um resumo que eu fiz, e aí se tiver mais alguma coisa que eu possa acrescentar, eu também vou falar. Aqui no capítulo número 1, Ninguém é Maluco, a história de cada indivíduo, as circunstâncias que ele já passou na vida, influencia nas suas decisões a lidar com o dinheiro, inclusive no tipos de investimento que ele utiliza. Então, aqui mais do que entender que todo mundo é diferente, eu entendi também que a gente precisa respeitar, né, a história do outro, porque muitas vezes a gente quer entender por que fulano fez aquilo, por que ciclano investiu naquilo, sendo que a gente não entende de onde a pessoa veio, o que ela passou. Então, principalmente a nossa relação com o dinheiro está muito baseada naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente é, naquilo que a gente passou. Então, eu acho que quando a gente entende isso, a gente começa a respeitar mais as outras pessoas e até a nós mesmos. Aqui, sorte e risco andam lado a lado, mas estão presentes de maneiras diferentes na vida das pessoas. E eu super acredito nisso, gente, porque a sorte, muitas pessoas falam assim, fulano teve sorte, mas muitas vezes a gente não sabe o que aquela pessoa passou, né? Vê a Nina daqui, sei lá, 25 anos, com uma independência financeira, com 1 milhão na conta, né, sendo a primeira milionária da família, vão falar assim, a Nina teve sorte, certeza, ela fez alguma coisa, né? Mas assim, vocês que estão acompanhando aqui, que vão acompanhar nos próximos anos, vão ver que é trabalho atrás de trabalho. Então, isso não é sorte, né? Isso é você fazer a sua própria sorte. Mas, por exemplo, as crianças, o Matheus e a Mariana, que são dos meus filhos, eles tiveram sorte de estarem na nossa família, né? Uma família não só estruturada ali com princípios e valores, mas estruturadas financeiramente, que se preocupam com o futuro e principalmente com o futuro deles, né? A gente investe mensalmente para que quando eles cheguem ali na juventude, que eles possam escolher uma faculdade, né? Que tenham ali pelo menos 2 anos da faculdade paga, que possam fazer um intercâmbio, um cursinho preparatório. Então isso eu acredito que seja sorte. E o risco anda ali lado a lado porque a gente corre o risco deles não aproveitarem essa oportunidade, né? De chegar lá e eles gastarem com um curso que às vezes não se interessam mais, vão largar ali na metade, vão, entre aspas, desperdiçar essa oportunidade. Esse é o risco que a gente corre. Mas assim, sorte e risco andam lado a lado. Não tem como a gente fazer essa sorte pra eles sem correr o risco de não dar certo, tá? Então, foi isso aqui basicamente que eu entendi desse lado a lado no sorte e no risco. Aqui no capítulo 3, nada é suficiente. Que o dinheiro é finito, né, que ele acaba, todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, né? Talvez aquelas pessoas que ganharam na Mega Sena, que viram aqueles 10 zeros lá na conta e que nunca viram aquilo, se impressionam e acham que o dinheiro nunca vai acabar e gastam como se não houvesse amanhã, e o amanhã chega e o dinheiro acaba. Então talvez essas pessoas não conheçam. Mas nós, né, veros mortais, que conhecemos ali o dinheiro somente ali em 3 zerinhos, né, que trabalha muito para conseguir aqui aquele salariado de mês a mês, a gente sabe que ele acaba e que muitas vezes ele acaba muito antes do que a gente precisa. Então, continuando aqui, mas como saber qual a quantia que precisamos? Isso é individual e bem pessoal. Mas o que fica claro, né, o que ficou claro para mim nesse capítulo é que muitos milionários se arriscam e arriscam as suas próprias fortunas por querer ter mais dinheiro. E por quê? Só para ter mais? Dinheiro por dinheiro não é saudável. O dinheiro deve servir apenas para aquilo que determinamos como suficiente pra gente. Esse daqui, gente, foi um dos capítulos que mais, assim, abriram a minha mente. Porque eu me questionei o que é suficiente pra mim. E, assim, você definir o que é suficiente pra você é muito difícil, porque é muito abrangente, né? Então, eu confesso pra vocês que eu tive um choque, tá? Um choque bem de realidade. Eu vou até confessar aqui uma particularidade com vocês. Eu tenho na planilha ali tudo que eu tenho de entrada, né? Todo o meu patrimônio. E quando eu retirei o dinheiro pra gente comprar o carro, aquele valor diminuiu. Óbvio, né? Eu tirei uma parte do dinheiro pra comprar o carro. E eu confesso pra vocês que eu fiquei, assim, um pouquinho chateada, né? Porque, assim, quando você vê o dinheiro lá, você quer que ele cresça, 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 né? Você coloca todos os meses e você vê crescendo. Então, você quer que continue crescendo. Por exemplo, você começa o ano com 10 mil, você quer terminar o ano com 15. Aí, no próximo ano, você vai começar com 15, você quer terminar com 25. E aí, você vai aumentando porque você quer ver aquele número crescendo, né? Você quer ver a bola de neve crescendo, ganhando forma e descendo, né, a ladeira ali com muito mais velocidade, porque é assim que acontece. Mas, ao ler esse capítulo, principalmente, eu percebi que o dinheiro não é só crescer, crescer, crescer. Que o dinheiro é para realizar sonhos, né? De que me adianta ter um dinheiro crescendo, 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 eu ser frustrada, porque eu não consigo ter o que eu quero, porque eu quero trocar de carro, mas não quero tirar o meu dinheiro, não quero usar o meu dinheiro, eu quero trocar de telefone, mas não quero gastar meu dinheiro. Então, assim, que felicidade é essa que o dinheiro proporciona que é maior do que ele ficar lá parado, do que ele me dá prazeres, né? Eu fiquei, assim, me questionando de verdade, sabe? Qual que é o valor suficiente pra mim? O que eu quero ter com dinheiro, sabe? Então aqui nesse capítulo, assim, foi muito impressionante dentro da minha cabeça, porque eu realmente percebi
que o dinheiro só serve para aquilo que a gente determina como importante pra gente, né? Ele não serve só para acumular, né? Claro que eu quero acumular para chegar à minha liberdade financeira, mas ele serve para realizar sonhos, ele serve para levar minha filha no médico, ele serve pra gente ir no shopping, ele serve pra gente fazer uma viagem, ele serve pra muitas coisas, que não só crescer na minha conta, tá? Então, isso daqui deu um boom, assim, gigantesco na minha cabeça. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir com a mesma importância que eu recebi, tá? Com a mesma importância, assim, que eu tive com esse assunto. Compostos e confusos. Temos que ter a habilidade de saber investir procurando boas rentabilidades, mas principalmente ter paciência para fazer o fator tempo exercer a sua função. E, gente, isso daqui é primordial, né? A gente, claro, tem que buscar boas rentabilidades ali no mercado, que nem a caixinha da Nubank rende 100% do CDI, o Banco Sofisa 110. Então, a gente tem que ir procurando ali dentro do nosso nicho, dentro do nosso conhecimento, melhores rentabilidades. Mas também, gente, saber que o tempo é o fator exponencial do crescimento do dinheiro, do efeito dos juros compostos. Porque a gente colocar muito dinheiro por pouco tempo, ele não vai render. Então, se a gente for colocando aos poucos e esperar o tempo trabalhar ali no longo prazo, com certeza a gente chegará nos nossos objetivos e onde a gente quer. Quinto capítulo, ficar rico ou continuar rico. Saber ganhar dinheiro e manter o dinheiro que você tem são coisas distintas. E eu super concordo com isso, né, gente? Porque se tem tantos médicos aí que ganham tanto dinheiro e que são tão endividados, então faz total sentido. Ganhar dinheiro requer riscos. Manter o dinheiro é evitar esses riscos. Apesar de serem opostos, eles se completam de forma harmoniosa e equilibrados. O que quer dizer aqui, gente? Que para você ganhar dinheiro, você tem que se expor ao trabalho, se expor a um novo negócio, se expor aqui na internet, como eu aqui no YouTube. E para você manter o seu dinheiro, você tem que guardar, né? Você tem que poupar, reservar em um lugar que evite esses riscos de perda, principalmente. Então, eles são opostos, né? O requer riscos com o evitar os riscos, mas eles se completam quando você faz uma boa gestão dos seus gastos, tá? Porque não é só gastar, mas também não é só guardar. Você tem que ali que manter um equilíbrio. E antes de pensarmos o que uma pessoa fez para ficar rica, nós devemos pensar o que ela não fez para ficar rica, que é igualmente tão poderoso quanto o que ela fez. Exemplo, ela não fez dívidas, ela não gastou para impressionar ninguém, não investiu em um único produto, enfim, ela não desistiu. E isso faz total sentido, porque quando você vê alguém bem-sucedido, você pensa assim, nossa, o que ela fez para ficar rica, não sei o que lá. Mas você nunca se pergunta o que ela não fez, né? Porque muitas vezes a gente não tá disposto a pagar o preço que ela fez, né? A gente não vê os sacrifícios ali que foram feitos. Então, eu acho que mais do que ver o que a pessoa fez, a gente deve ver o que ela não fez, sabe? Não fez dívidas, não fez empréstimos, então eu achei essa forma aqui que ele escreveu genial e fez, assim, total sentido pra mim. Devagar e sempre. Aqui eu entendi sobre a importância da diversificação, que você deve investir em vários produtos, alguns talvez ficar abaixo da média e tá tudo bem, outros na média, poucos acima da média e pouquíssimos muito acima da média. Ou seja, poucos produtos serão responsáveis pelos seus maiores retornos da sua carteira, fazendo com que na média você tenha boa rentabilidade. Você pode errar muitas vezes e ainda assim ficar rico. O que eu entendi aqui? Sobre a importância do errar, né? Eu acho que você deve diversificar de uma forma ali que minimize os seus erros, mas que se eles houverem, o que é natural, ele vai haver, tá, gente? Se você não acha que você não errou ainda, você tá errando agora, porque assim, certamente você já errou, vai errar ou continua errando. Mas assim, errar não quer dizer que você não vai ter sucesso, tá? Muitas vezes você pode errar e ainda assim chegar na sua liberdade financeira, ainda assim conquistar um carro novo, conquistar a sua casa, conquistar a faculdade, o curso das crianças. Então assim, errando a gente também chega lá, tá? Claro, né? A gente quer acertar, a gente quer boas rentabilidades, enfim. Mas aqui eu acho que é como um perdão pra nós mesmos, sabe? De só continuar. Sétimo. Liberdade. Liberdade para se fazer o que quer é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. É usar o dinheiro para comprar tempo e fazermos com ele aquilo que faz sentido para a nossa vida. Com certeza, gente, esse daqui, assim, é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. É você ter tempo, é você poder ir buscar seus filhos na escola, é você poder ficar em casa, é você poder fazer aquilo que é importante pra você, sabe? Eu acho que nada paga isso, nada paga essa liberdade. E isso daqui, com certeza, é uma das coisas, assim, que fazem mais sentido pra mim e é o que eu mais busco, é ter esse tempo de qualidade, tá? Hoje a gente não consegue ter tanto, porque a gente tá fazendo o contrário, né? Hoje é um sacrifício pra viver o amanhã com mais liberdade, mas é sempre buscando isso, é por isso que a gente faz tudo isso, tá? O paradoxo do carro novo. Muitas pessoas compram itens caros buscando admiração, respeito ou até ostentação, como se aquele item fosse sinônimo de sucesso ou inteligência. No entanto, o que elas não sabem é que muitas vezes, para não dizer a maioria, apenas os seus itens são admirados e não eles. Aqui a gente faz total sentido, porque eu acho que quando você vê alguém com um carro novo, né, você fala assim, nossa, aquela pessoa teve muito sucesso, a gente associa bens a sucesso, né, a inteligência, mas assim, não estão relacionados, né? Muitas vezes quando as pessoas admiram aquele seu objeto, elas estão admirando o objeto, e muitas vezes não você, né? Quanta gente que a gente vê assim com carrão, mas com atitude tão tosca que a gente fala assim, gente, é rico só de dinheiro. Sabe, você vê assim, por exemplo, você vê um carrão assim passando na faixa de pedestre com gente pra atravessar. Você fala assim, gente, essa pessoa é rica só de dinheiro, porque assim, só isso que ela tem.
né? Então, assim, muitas vezes as pessoas buscam isso, buscando respeito, uma admiração, mas na maioria das vezes isso é a única coisa que elas têm pra oferecer. Então, assim, não busca, né? Não busca um carro porque você quer mostrar pra fulano que você conseguiu o carro. Busca o carro porque você gosta, porque aquilo faz sentido pra sua vida, porque aquilo te torna mais feliz. Por isso, não pra mostrar pra alguém, não pra tentar impressionar ninguém, não pra mostrar aquilo que você quer mostrar pras pessoas de outra forma, né? Eu acho que quando a gente quer mostrar que a gente deu certo, a gente tem que mostrar sendo uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa de princípios. É assim que a gente mostra que a gente deu certo. Porque não adianta a gente ter o carro se a gente não tiver, no meu ponto de vista, né? Se a gente não tiver o amor, a admiração das pessoas. Então, pra mim, isso daqui também fez muito sentido. E aí, em complemento desse, vem o próximo, que é a fortuna é aquilo que você não vê. Temos a tendência de medir a riqueza das pessoas pelo que vemos que elas mostram, mas a verdade é que suas verdadeiras fortunas estão nas dívidas que elas não fizeram, nas compras que elas não realizaram e no dinheiro não gasto para impressionar. Sim, parece óbvio dizer, mas gastar dinheiro com coisas caras para impressionar as pessoas é assumir para nós mesmos que teremos menos dinheiro. Menos dinheiro. O mundo está cheio de pessoas modestas e simples, mas com grandes fortunas, e ricos, extravagantes, inteiramente endividados e pobres. E, gente, isso daqui é complemento do anterior, né? Eu acho que quando a pessoa precisa mostrar muito o que ela tem, pra mim é porque não tem. Quando a pessoa precisa justificar muito que é correta, é porque ela não é correta, porque as ações falam pela pessoa, né? A gente não precisa se justificar se justificando toda hora. Então, quando a pessoa tem que mostrar demais que ela é rica, é pra mim porque ela não é rica, porque quem é rica não precisa ficar se mostrando. Riqueza é aquilo que ela tem e que ela sabe que tem, não que os outros precisam saber, tá? Então, esses dois aqui, o 8 e o 9, pra mim se completam. Guarde dinheiro. Algumas pessoas acham que não conseguem, outras acham que não precisam. Mas muito mais importante do que os seus rendimentos, né, daquilo que é aquela taxa de retorno, é quanto você consegue economizar para investir. Então, devemos enfatizar isso. A nossa eficiência ao poupar, pois isso depende exclusivamente de nós. Crie a sua reserva, porque mais do que se assegurar contra os imprevistos da vida, você também se sentirá em paz. E essa sensação é o retorno invisível que o dinheiro pode proporcionar. Gente, isso daqui pra mim, assim, fez total sentido, total sentido, porque eu vou até ler pra vocês de novo. A gente deve enfatizar no poupar. Por quê? Porque poupar é o que a gente consegue. A gente não consegue ter certeza se daqui a 10 anos a gente vai ter 10% de rendimento, 20% de rendimento. Isso, assim, é o mercado, né? Não é a gente que determina, é o mercado. Mas o poupar é a gente que determina, é a gente que faz. Então a gente tem que enfatizar aquilo que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer. O que é do outro, é do outro. O que a gente vai conseguir lá na frente, é lá na frente. Não adianta a gente chegar lá com taxa de retorno de 20% se a gente não vai ter nada para investir. Então, assim, vamos fazer a primeira lição de casa, vamos fazer o básico para depois a gente pensar nos retornos. Outra coisa aqui que ele disse, criar a reserva de tranquilidade, né, que as pessoas falam. Sim, gente, essa daqui eu acho que é uma das maiores realizações, é o retorno invisível que o dinheiro pode proporcionar. Porque você ter a paz de ter ali um dinheiro caso um filho fica doente, caso você perca o emprego, caso aconteça alguma coisa, é uma paz assim que nada compra, né? Então, assim, é um retorno invisível que com certeza o dinheiro traz pra nossa vida, assim, de maneira maravilhosa, tá? Eu acho que só quem tá em construção, como é o meu caso da reserva, e já ter ali um valor, é você saber que você tá assegurado, né? Então, acho que esse é um dos maiores retornos que a gente pode ter, que é um retorno invisível, né? Mas que traz muita paz pra gente. Ser razoável é maior que ser racional. Você não é nenhuma máquina ou uma planilha de Excel, então não tente ser friamente racional com as suas finanças. Busque ser razoável, pois as suas chances de se manter no longo prazo são infinitamente maiores. Ame o processo. Quanto maior for o seu amor por ele, maior será o seu comprometimento. O que aqui ele quis dizer com esse capítulo? Você não precisa guardar 100% do seu salário. Você não precisa viver de pão e água, né? Você não precisa ficar todos os dias na sua casa, você não precisa ser tão extremo, sabe? Você não precisa guardar tudo. Antes você ser razoável e tentar equilibrar ali, né, tanto o guardar quanto o gastar, que é melhor você ser esse razoável do que você ser o racional. Porque provavelmente você vai conseguir, assim, ser racional de guardar tudo por um pequeno tempo. Você não vai conseguir fazer isso pelo resto da sua vida. Agora, se você equilibrar os dois, você vai conseguir por muitos mais anos, porque pra você vai ser fácil aquilo, pra você vai ser prazeroso, porque enquanto você tá ali visando chegar lá longe, você está vivendo o processo. Você não tá deixando pra viver só lá na frente. Você tá vivendo aqui. Então, pra mim, isso daqui fez total sentido e é com certeza o que eu sigo pra minha vida, que não é só viver o hoje, não é só viver o amanhã, é ser ali o razoável pra viver o equilíbrio dos dois. Surpresa. A história do mercado financeiro pode nos ajudar nas expectativas para o futuro. No entanto, não são determinantes. Ou seja, quanto mais se olha para o passado, maior a probabilidade de estarmos analisando uma realidade que não se aplica mais hoje. Uma boa parte dos acontecimentos passados que mudaram a economia eram impossíveis de prever. E sim, né, gente, como falo, né, quem vive de passado é museu. A gente fala assim brincando, mas aqui o que eu entendi é que você não deve buscar, assim, só projetar o seu futuro com as projeções do passado. Até porque se eu fosse projetar o meu passado, eu ia ver que eu não ia ter nada hoje, que eu nem estaria aqui e que eu nunca teria um real investido. Então, assim, olha o futuro, né? Lembrando de onde você veio, lembrando do passado, mas sem usar ele muito como referência,
tá? Porque, assim, as grandes mudanças aconteceram de uma hora para outra, foi meio que uma surpresa mesmo, como foi o caso, né, da Covid. Então, eu acho que fez total sentido também essa parte, essa surpresa que a vida nos proporciona e que acontecem aqui diariamente. Margem para os imprevistos. A parte mais importante de ter um plano A é ter um plano B ou C, quando o A não funciona. Ter essa margem para acontecimentos da vida não asseguram somente as nossas finanças, mas também a nossa saúde mental. É necessário pensar nessa margem de segurança, inclusive para os nossos investimentos de longo prazo. E isso daqui também, gente, é aqui falando um pouquinho da nossa reserva, né, de imprevistos, ali ter um dinheiro para algum imprevisto que vier a acontecer, mas também, gente, é ter uma margem ali de segurança para os nossos investimentos. E o que é isso? É assim, você projetar que você precisa, por exemplo, de 1% ao mês de rentabilidade para você chegar lá no ano Y com um X valor. Só que hoje é fácil você ter esse 1%, mas e ano que vem? Será que vai ser fácil? E se a economia cair, como que você vai conseguir 1%? Então, ter isso gera muita ansiedade, né? A gente fica sempre ali, parece que correndo atrás do rabo de sempre ter 1%, de sempre querer 1%. Mas, e se a gente colocar uma margem de segurança, uma margem para imprevistos ali, de 0,3%? Ao invés de ser 1%, e se for 0,7%? Ah, 0,7 eu acho que fica mais coerente, né? Eu consigo com maior facilidade. Então, deixa tudo com 0,7, tá? Aqui, por exemplo, o meu planejamento para aposentadoria e também para os investimentos das crianças, né? Para a faculdade deles, tudo que é de longuíssimo prazo, eu uso 0,5% de rentabilidade ao mês. O que é isso, gente? Isso é a poupança, tá? A poupança me oferece isso, então eu coloco isso como uma margem ali para imprevistos, tá? Se um dia a economia cair, tiver um boom, não sei o que vai acontecer, eu tenho ali que eu só preciso de 0,5%. Ah, mas eu tô ganhando 1 hoje. Tá bom, gente. Se acontecer isso daí lá na frente, eu vou ter essa margem de segurança. Se eu conseguir mais, ótimo. Se eu conseguir menos, eu já tenho essa margem, já tenho esse extra sobrando. Então, isso daqui foi primordial e eu já identifiquei na hora que eu tinha e que com certeza me traz uma paz de espírito muito grande tê-la comigo. E eu aconselho vocês também a terem. 14. Você vai mudar. Ter um plano financeiro de longo prazo é essencial. No entanto, precisamos ter consciência de tantas coisas ao nosso redor quanto nós mesmos iremos mudar. Ter um plano financeiro sem extremos faz com que sejamos mais sustentáveis, além da flexibilidade para mudanças e adaptações ao longo do período. Isso é claro, né, gente? Tudo muda, a gente vai mudando, as nossas metas vão se transformando, né? Elas não mudam por completo, ou até podem mudar, mas normalmente elas vão evoluindo, vão se modificando. Então, eu acho que quanto mais flexível, né, quanto menos extremistas a gente for, melhor vai ser pra gente mesmo, porque a gente vai conseguir evoluir. Eu acho que a gente não vai ficar preso naquilo que a gente era ou naquilo que a gente queria ser e agora não quer mais. Então, eu acho que é muito mais fácil essa transição. Nada é de graça. Pode não haver uma etiqueta com preço, mas tudo é muito caro. Assim como em muitas questões da nossa vida, investir em renda variável também tem o seu preço, pois há volatilidade do mercado que nos causam medo, perdas, insônia, mas esse é o preço de se pagar para se investir em melhores rentabilidades. Buscar mais conhecimento e se dedicar aos estudos é pagar o preço de perder noites de sono, festas. Sim, gente, tudo tem o seu preço e nada vem de graça. Você só escolhe pagar agora ou pagar depois o dobro. E isso daqui, gente, fez total sentido. Foi um daqueles capítulos que deram boom na minha mente novamente, porque realmente, gente, ter aqui, por exemplo, né, vou falar do meu caso porque, né, sou eu aqui. Mas assim, fazer os meus controles é fácil? Não, gente, é trabalhoso, dá trabalho. Estudar, né? Tô fazendo agora o curso do professor Mira, tô atrasada. É fácil? Não é fácil, gente. Às vezes eu acho que eu não vou dar conta, às vezes eu acho que eu me sinto burra, porque parece que eu entendi, assisti a aula, entendi. Aí a aula acabou e parece que não entendi nada, sabe? Parece que você não absorveu nada. Então, assim, é difícil, Eu perco, assim, horas da minha vida fazendo os controles, estudando, perco. Poderia estar fazendo algo muito mais prazeroso? Poderia. Mas esse é o valor que eu aceitei pagar, tá? Eu tô aqui me expondo, aceitando pagar o preço de poder receber comentários não legais, de alguém me julgar, né? Porque as pessoas julgam umas outras constantemente. Então, assim, eu estou aqui pagando o preço. Mas, assim, eu prefiro pagar esse preço agora do que chegar lá na velhice e ter pensado, nossa, eu devia ter feito o YouTube, né? Por que eu não fiz, né? Nossa, eu fiquei com medo do que as pessoas iam falar. Ou falar assim, ai, nossa, eu devia ter estudado, ó. Agora eu não consigo mais, né? Agora, sei lá, não tenho oportunidade. Ou, nossa, agora o INSS não consigo a minha aposentadoria, me aposentei com um salário mínimo. E agora, não paga nem os remédios, sabe? Então, assim, ou a gente escolhe pagar o preço agora, né? O preço de ficar sem dormir direito, né? De perder alguns momentos com a família. Ou a gente escolhe pagar esse preço agora, ou a gente vai pagar o dobro lá no futuro, sem ter conquistado o que a gente queria. Então, esse daqui foram um dos capítulos, assim, que eu mais gostei. Você e eu. É comum observarmos onde as pessoas investem. Você e eu. É comum observarmos onde as pessoas investem, mas seria loucura copiá-las. Afinal, não sabemos os motivos que a fizeram investir ali, nem quais são os seus objetivos, nem por quanto tempo elas continuarão com esses ativos ou quais os motivos lhe fariam mudar. A grande lição desse capítulo é compreender que não podemos nos medir pela régua dos outros, ou fazer algo porque todo mundo faz. Cada um deve jogar o seu próprio jogo. Isso daqui, gente, tem muito a ver aqui até com o YouTube, né? Com esse nosso nicho dos envelopes.
Porque, assim, muitas vezes o que funciona pra mim não funciona pra outra pessoa. E tá tudo bem, e que bom que não funciona, porque assim a gente vai aprendendo uma com a outra. Porque se todo mundo fizesse igual, o que a gente aprenderia de novo? Nada. Então aqui eu levo pra minha vida porque a gente deve fazer aquilo que funciona pra gente, o que serve pra gente. Não fazer porque fulano tá fazendo, porque ciclano tá fazendo, porque tá funcionando pro outro. O que funciona pra outro é do outro. E o que funciona pra gente, funciona pra gente. Então aqui é muito importante a gente jogar o nosso próprio jogo, sem ficar muito olhando pro jogo do amiguinho, né? Fazendo ali o que a gente precisa fazer pra gente e o que faz sentido. A sedução do pessimismo. Nesse capítulo, o autor ressaltou o quanto notícias ruins são mais marcantes e relevantes para o nosso cérebro do que notícias boas, inclusive nas nossas finanças. Provavelmente lembraremos de uma ação que nos causou prejuízo do que uma boa ação que nos deu os bons sentimentos. O golpe rápido do pessimismo se destaca, porque normalmente acontece de uma hora para outra, enquanto a poderosa atração ali do dia a dia do otimismo passa despercebida. No entanto, podemos usar o pessimismo ao nosso favor e reduzir a expectativa de resultados e assim aumentar as nossas chances de sucesso. Então foi o que eu disse para vocês, né? Eu coloco ali 0,5% de rendimento para o meu longo prazo, né, para minha aposentadoria. Então, o que eu conseguir acima disso, para mim é ótimo. Eu estou conseguindo nesse ano cerca de 1,10. Então, estou conseguindo mais que o dobro. Então, ou seja, ou eu vou chegar bem antes do meu prazo, né? Antes dos 23 anos, eu vou chegar na minha independência financeira, ou eu vou chegar lá com mais de R$ 1 milhão. Então, usar isso daqui é usar o pessimismo a nosso favor, né? A gente usa ali uma expectativa baixíssima para chegar lá com um sucesso, pra gente ter certeza que vai ter o sucesso. Porque não adianta a gente ser super otimista, eu vou conseguir 1,5%. Aí eu não consigo, eu não vou ter sucesso, né? Porque eu já comecei errado, eu projetei errado. Então, aqui fez total sentido usar o pessimismo a nosso favor. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. É fato. Quanto mais você deseja que algo seja verdade, mais você se esforça para provar aquilo para você. E não só isso, mas quando você não se abre para outras possibilidades, mais aquilo se torna a sua única verdade. Outra questão vista nesse capítulo é que a ilusão de estar no controle, acreditando em qualquer coisa, é muito mais convincente do que a realidade da incerteza. E aqui, gente, o que eu posso dar aqui de exemplo? O jogo do tigrinho, né? Todo mundo que joga acreditando que vai ganhar, né? Porque se alguém jogar acreditando que vai perder, ninguém vai jogar. Então todo mundo joga acreditando que vai ganhar. Aquelas pessoas que caem em golpe, né? Deposite R$ 300 e ganhe R$ 5 mil em 10 minutos. Elas acreditam que aquilo. Então, essas pessoas, elas acreditam em qualquer coisa, né? Então, gente, o meu grande, assim, exemplo, assim, a minha grande frase de impacto é que, gente, nem tudo que reluz é ouro, tá? Então, tenham muita consciência disso, que às vezes, você vai ter que fazer mais difícil. Porque o mais difícil é falar, não, eu não quero, sabe? Pode ser ali uma ótima proposta, né? Ali, no caso desses dois que eu falei, né, principalmente no segundo, que é um golpe, é mentira. Então, assim, não saiam acreditando em qualquer coisa, sabe? Não acreditem em qualquer coisa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconfiar, tá? Não invista o seu dinheiro em qualquer coisa. Invista onde você sabe, aonde você está investindo, quem é o banco, quanto você vai ter de rentabilidade, qual que é o vencimento, você fazendo a operação, sabe? Então, a grande dica aqui desse capítulo é: nem tudo que reluz é ouro. E aqui no 19, recapitulando, né, eu vou só falar aqui os tópicos. Você precisa saber o que fazer com o seu dinheiro, né? Não importa quanto você ganha, sem controlar os seus gastos, você nunca irá construir uma fortuna. Administre o seu dinheiro de forma que te deixe em paz. O fator tempo é a força mais poderosa dos investimentos. Use o dinheiro para administrar o seu tempo. Seja legal e não ostente. Tenha dinheiro para uma reserva. Saiba o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. Tenha margem para o imprevisto. Invista no longo prazo, assim as suas taxas de sucesso são maiores. Saiba o que você quer e siga o seu plano, né? Jogue o seu jogo. Faça o que funciona para você e que pode não funcionar para outra pessoa e tá tudo bem. Não se abale com os erros, você pode errar e ainda assim construir uma fortuna. E aqui no 20º, né, o último capítulo do livro, ele faz as confissões, né? Aqui a gente percebe, né, vou ler aqui para vocês, percebemos a diferença entre o que uma pessoa sugere que você faça e o que ela realmente faz para si mesma, né? Aqui no caso, gente, para mim sempre atitudes valem mais que 1000 palavras, sabe? Se a pessoa fala assim: "Ai, Nina, você precisa emagrecer", e a pessoa é gordinha, eu já fico meio assim, mas sim, porque não funciona pra ela, sabe? Ela aponta o dedo pra mim, mas não se olha. "Ah, Nina, mas você precisa investir aqui." "Mas você investe aí?" "Não." "Então por que você tá mandando eu investir aí?" Sabe assim? Então, assim, antes da pessoa falar algo, né, pra você, falar ali da boca pra fora, ela tem que provar com atitudes que ela é assim e que ela faz isso que ela fala, sabe? Porque senão é só palavras ao vento. Quando tomamos decisões, não é visando somente o retorno, mas também é cuidar do futuro da nossa família. Isso, né, serviu, assim, muito pra mim, porque, assim, eu não invisto pra ficar rica, assim, sabe, ficar milionária. Eu invisto pra lá no futuro poder parar de trabalhar, pra ter uma tranquilidade, pra ficar com os meus filhos. Talvez meus filhos já tenham netos nessa oportunidade, então eu quero ficar com os meus netos. Eu quero viajar com meu marido, eu quero ter várias luas de mel todo ano. Sabe, é pra isso que eu invisto. Não é pra ficar rica por riqueza, é pra ficar rica pra ter esses momentos, pra proporcionar esses momentos, tá? Cada um faz aquilo que funciona pra si. E aqui o autor vai narrar, né, 3 situações que eu classifiquei aqui, como que fez sentido pra ele. Manter um estilo de vida inferior aos seus rendimentos, que pra mim faz total sentido, né, manter ali o que é importante pra você minimamente.
Independência não é parar de trabalhar, mas trabalhar com o que se gosta, e eu acho que faz total sentido, porque eu acho que nem é um trabalho, né, é um aprendizado mútuo, então é muito bom. E investir e ter uma boa reserva para dormir em paz, que sem dúvida é, assim, um dos meus objetivos também, com as finanças aqui, com o canal e tudo mais. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. É um assunto mais maçante, né, muito mais falado, mas não teria como eu trazer de outra forma, então eu espero muito que vocês tenham gostado. E dependendo do feedback aqui de vocês, eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo, tá, com o conteúdo que eu for lendo. Aí se vocês gostarem, já peço aquela ajuda de sempre, né, porque assim o YouTube vai entender, vai falar assim, olha, o pessoal gosta da Nina, então acho que ela tem um conteúdo legal, vamos recomendar para mais pessoas, tá? Então eu já peço aquela ajuda de sempre, um like, um compartilhamento e um comentário, porque assim o YouTube me manda para mais pessoas e o canal continua a crescer, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!